Nova Aliança e Antiga Aliança. Quais as diferenças e as semelhanças entre elas? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E eu convidei o pastor Bill Santos para estar com a gente, vocês já conhecem ele. No primeiro semestre nós fizemos várias lives juntos estudando Apocalipse. E tem todas elas aqui no IGTV. Boa noite vocês que estão entrando. Deixa eu convidar o pastor Bill. Sabem que eu já chamo ele rapidinho. Boa noite, pastor Bill. Tudo bem, Simone? Como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Graças a É Deus. bom estar de volta. Quanto tempo? Yeah. Essa live que não foi muito programada, né? Não, tá joia. Era um tema que a gente ia já falar, conversar, mas estava para o segundo semestre. Yes. A partir de setembro que a gente vai voltar com alguns outros temas que a gente tinha prometido para vocês, sobre o perdão, sobre o sofrimento no mundo, sobre a morte. Vai arrumando aí. Enquanto isso, eu vou fazendo a propaganda aqui. E nós estudamos já o livro de Apocalipse, né? Inteirinho, capítulo por capítulo. Tem aqui no IGTV. E até hoje, pastor, eu recebo mensagem das pessoas dizendo que estão assistindo o estudo. Uau, que joia. Que estão reassistindo, que maratonaram. Então, eu fico muito feliz. A live é bom por isso, né? Porque fica guardada, fica, perde. E o pessoal pode voltar. Quando a pessoa quer relembrar, ela assiste de novo. Yes. Yeah. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Good. Tá, a câmera tá boa. Good. Então, hoje, eu tava falando para eles que nós vamos estudar sobre a Nova Aliança. Qual a diferença para a Antiga Aliança e qual a semelhança, né? Porque elas têm coisas em comum, né, pastor? E a gente vai ver isso hoje. Yes. Esse estudo, ele tem por escrito, exatamente como o pastor Bill vai dar o estudo para nós, como a gente vai fazer. Ele tem por escrito aqui no link na bio. Então, você não precisa se preocupar e vai ter ele todinho por escrito, todos os textos, tem tudo aqui na bio, tá bom? Boa noite a todos vocês que entraram aqui. E é isso, pastor. Vamos começar, então? Vamos, então. Você ora para nós? Oro, e a gente sim. começa? Vamos. Tá bom, vamos lá. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de usar estes meios virtuais para nós nos reunirmos, estudar a Tua Palavra, conhecer mais sobre o Teu amor para com a humanidade. Amém. Querido Pai, nós te suplicamos humildemente que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre cada um de nós agora. Que ao nós abrirmos as páginas das Escrituras, possamos encontrar a verdadeira mensagem que o Senhor tem para nós e que possamos ser assegurados no conhecimento que o Senhor nos ama. Então, abençoe cada um de nós, querido Pai. Não pedimos que o Senhor não deixe o inimigo atrapalhar esta transmissão, para que ele possa ser afastado daquilo que nós estamos fazendo agora aqui, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Então, muita confusão sobre a nova aliança. O que é que contém? Por exemplo, que você sabe, eu sou um pastor adventista, eu guardo o sábado. E quando eu falo para algumas pessoas, eu digo, olha, eu guardo o sábado, dizem assim, não, eu não guardo o sábado porque eu estou na nova aliança, entendeu? Então, existe muita confusão, mas este assunto, como todos os assuntos, se nós deixarmos a Bíblia falar por si mesmo, toda a confusão some. Agora, cada um tem o direito de aceitar ou não aceitar, né? Mas ninguém vai dizer que é confuso, porque a Bíblia esclarece, deixa bem claro o que é o novo concerto, o que é a substância, com quem foi feito, como é que foi feito, quais são as responsabilidades de cada parte nesta. Então, vamos começar em Hebreus capítulo 8. Simone, se você puder ler. Sim. Do versículo 8 a 12. Aqui, 8 a 12. Aqui nós temos alguns dos versículos, na minha opinião, que são os versículos mais importantes em todas as Escrituras. É verdade. Porque eles falam como é que um ser humano é salvo.
fala sobre a salvação. Como é que é esse processo da salvação? E, é o assunto de vida e morte. Então, é um assunto extremamente importante para cada um de nós. Então, Exato. se você pudesse ler esses 4 Leia. versículos, por favor. Assim. Já estou aqui. Então, Hebreus, capítulo 8, dos versos 8 a 12, que fala da nova aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que torna esta passagem tão importante? São várias coisas. Uma, explica o que acontece quando uma pessoa é salva, né? Nós usamos essa expressão. Aqui a Bíblia diz que a nossa salvação, nós somos salvos como resultado de uma aliança, um concerto, um contrato. Ok? E esta passagem, esses versículos, nos diz exatamente quais são as condições desse contrato. Porque quando você entra em um contrato, se tem 2 partidos entrando num contrato, o contrato diz, você tem essa responsabilidade e o outro partido tem essa responsabilidade. Aqui nós temos isso, né? E pois nos diz como é que nós podemos entrar nesse contrato, nessa como fazer parte desse contrato, dessa aliança. That's right. Então, uma das coisas que eu quero destacar logo no início é onde diz assim, no verso 10, na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o quê? Sobre o seu coração as escreverei. Aqui, Paulo está nos dizendo que não é o suficiente ter a lei de Deus apenas na nossa mente. Ter um conhecimento, né? Ele diz que a lei tem que estar na nossa mente e também tem que estar no nosso coração. Se a lei de Deus não estiver no nosso coração, então a lei não tem valor. Tem que estar na mente e no coração. Tem que estar escrito na mente. Então por que essa falta de conhecimento, essa confusão sobre a nova aliança, a antiga aliança? Muitas pessoas me dizem, não, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. E graças a Deus nós estamos debaixo da graça. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós tinha acordado hoje, né? Sem a graça de Deus, nem pentear o cabelo. Eu já percebi que você cortou o cabelo. Ficou bonito. Cortei. Ficou, né? Ficou um bonito. mês para marcar, depois que reabriu, de tanta gente para cortar o cabelo. Entendeu? Então, a graça de Deus é tão essencial na nossa vida como o oxigênio, entendeu? Nós podemos durar tanto tempo sem a graça de Deus como podemos durar sem oxigênio. Mas é importante que o pessoal entenda que a graça de Deus não faz com que nós não teremos que obedecer à lei de Deus. Entendeu? A graça não nos permite contar uma mentira ou adorar uma imagem. A graça não permite que nós podemos usar o nome de Deus em vão ou cometer adultério ou não guardar o sábado. Existe a graça e nós somos salvos pela graça, mas a graça não elimina, não vai abolir a lei de Deus. Paulo diz que a lei tem que estar na mente e no coração. Então,
O que é que a Bíblia fala sobre a nova aliança? Para mim, é mais fácil aprender sobre a nova aliança se nós primeiro estudarmos a antiga aliança. Isso, voltar para a antiga. Voltar à antiga. Então, o que é uma aliança ou um concerto? É um acordo, é um contrato. Um contrato. Né? Quem sabe a palavra mais comum hoje seria um contrato. Em inglês, nós também usamos testamento. Alguém dá uma testemunho, um testemunho, entendeu? Uhum. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia é dividida em 2 testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo. No Novo Testamento, temos pessoas dando testemunho a respeito de Jesus Cristo. Então, a aliança, concerto, contrato, acordo, testamento, tudo... É como um casamento, né, pastor? É um Exatamente. concerto entre duas partes. Exatamente. Eu concordo em cumprir a minha parte, você concorda em cumprir a sua, é como na venda de uma casa, né? Exatamente. Eu vou vender a minha casa, você vai comprar. Absolutely. E aí nós fazemos um contrato. Exato. Então, isso é aliança, é um contrato. É um contrato, coisas exatamente. das duas partes. That's right. Então, e dentro dessa aliança, dentro do contrato, está estipulado qual é o papel, as obrigações tuas e quais são as obrigações minhas. Né? Você compra uma casa ou compra um carro, você tem a obrigação de pagar X e você que está vendendo tem a obrigação de me entregar, né, recebendo. Então, e nesta aliança, neste concerto, neste contrato, nós também vimos isso também. Então, Fiquem com esse exemplo em mente, que a gente vai voltar nele mais tarde. Exatamente. Então, vamos ponto por ponto. Vamos voltar aqui em Hebreus 8, de versos 7 a 9. Isso. E vamos ver, a primeira pergunta que eu tenho, você vai ler, é o seguinte: com quem é que foi feito o antigo concerto? Aliança, esse contrato, foi entre quem? Entendeu? Okay. Então, vamos ver isso primeiro. Tenham essa pergunta em mente. Com quem essa aliança foi feita? Então, Hebreus 8, 7 a 9. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que diz aqui é que não havia necessidade de uma nova aliança. A única razão por que tem que existir uma nova aliança é o porquê. Porque na primeira aliança houve uma quebra desse contrato, desse acordo. Entendeu? Uma das partes não cumpriu o seu contrato, sua parte no contrato. A sua parte, entendeu? Então, isso foi o propósito. É importante saber isso, né? Que foi quebrado. Mas nós vimos aqui que a antiga aliança foi feita com quem? Com Israel, né? Que diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Então, quem é que Deus conduziu fora da terra do Egito até a terra prometida? Foi Israel. Então, o antigo concerto, né, foi com Israel. Agora, a segunda pergunta nestes versículos que nós lemos é que quando é que foi feita essa antiga aliança? Sim. E nós vimos no verso 9 que diz, né? Diz quando foi. Diz quando que os tomei pela mão. That's right. Então, logo em seguida da saída do Egito, Deus estabeleceu este contrato com Israel, ok? Sim. E nós sabemos que Deus se manifestou, né, no Monte Sinai, o povo encampado cá embaixo, e Deus se manifestou, né? E Deus falou
lá da montanha, né? Uhum. E ele diz algo pessoalmente para eles. Ele transmitiu uma mensagem direta para eles. É interessante notar que esta mensagem não foi transmitida por nenhum mediador. Não. Diretamente de Deus. Encontra-se em Êxodo. Então vamos voltar para o começo da Bíblia, né? Isso. Então agora a gente vai começar a entender a antiga aliança. Então, se nós formos para Êxodo, capítulo 20, e se lermos os primeiros 3 versículos, vamos começar a entender aqui a antiga aliança. Isso. Okay? O próprio Deus fala com eles. O próprio Deus está no Monte Sinai, o povo acampado embaixo, acabado de sair do Egito, e Deus agora vai entrar, como é que se diz? Vai declarar os termos do contrato. Sim. O que é que vai ser incluído neste acordo, neste contrato? Então vejam o que é que ele diz. Então, Êxodo capítulo 20, de 1 a 3. Yes. Então falou Deus, próprio Deus falou. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui nós temos Deus transmitindo diretamente para o povo, sem usar um mediador ou um intermediário, os 10 mandamentos. Sim. Ok? Então, o que é que aconteceu? Nós sabemos que 2 vezes Moisés subiu o Monte Sinai por 40 dias, né? E Moisés era o mediador, essa é a palavra que nós usamos, o mediador. Ele era o intermediário entre Deus e o povo. Então, o que é que acontecia? Deus comunicava uma mensagem para Moisés e Moisés descia e comunicava a mensagem para o povo. Isso. Aí o povo respondia e Moisés subia na montanha e transmitia a mensagem para Deus. O papel do mediador, do intermediário, é levar as mensagens. Não é embutir na mensagem os seus próprios pensamentos, as suas ideias. Ele apenas falava para o povo, Deus falou o seguinte, e depois para Deus dizer, o povo falou o seguinte. Ele era o mediador. Agora, Moisés, deixa eu perguntar, Moisés era um ser humano? Sim. Lógico, um ser humano como qualquer um de nós, Sim. embora, reconhecido como, quem sabe, o melhor líder que já existiu no mundo, quem sabe o homem mais manso que já, entendeu? Que já porque liderar existiu. aquele povo não foi fácil. Ser um líder na frente, ser um líder já é difícil, agora um líder com um povo que logo em seguida, depois de 400 anos de escravidão, tem liberdade e começam a ansiar a voltar para, entendeu? Imagine, entendeu? Agora, nós sabemos que, embora Moisés tivesse muitos atributos e muitas qualidades, ele era um homem pecador. Nós sabemos que ele ficou irado ao ponto que ele matou um egípcio. Sim. Entendeu? Então, ele era um homem. E Deus usou Moisés como mediador. E como eu disse, o papel do mediador não é introduzir ideias, é transmitir as ideias. Ser o elo mediador mesmo. O mediador, Isso. ser o elo de comunicação, né? Entre os dois. Agora, todas as pessoas que estão me escutando sabem, para um contrato entrar em efeito, tem que ser selado. Né? Se nós demos em inglês, tem que ser executado. Isso. E como é que nós fazemos aqui? Na maioria das vezes, nós assinamos, né? Você compra um carro, você compra uma coisa, eles dão um papel lá, se assina, põe a data, a outra parte assina também e está executado, está selado, está feito. Então, quando esse contrato acabou de ser negociado, em outras palavras, Moisés comunicou para o povo o que é que Deus iria fazer e o povo deu a sua resposta, né, ao contrato. O contrato foi selado. Então, como é que ele foi selado? Então, isso é a antiga aliança, né? Vamos a Êxodo 24.
e vamos, Êxodo 24, um pouquinho mais na frente, dos versos 6 ao 8. Yes. Isso. Então, como que esse contrato entre Deus e o povo foi selado? Êxodo 24, 6 a 8. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Ok? Então, Moisés trouxe o livro da aliança e leu aquelas palavras que Deus tinha comunicado para eles. Não terá, eu sou Deus, entendeu? Eu que tirei do Egito, não terás outro Deus diante, não usarás o meu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, isso. Entendeu? Etc, etc. Isso. Então, todos os 10 mandamentos ali que Deus falou, né? Entendeu? Fazia parte, então, da aliança. Yeah, porque nós vamos ver que a aliança, a parte do povo na aliança era obedecer a Deus. Isso. Então, Deus deu os termos do como obedecer, seguindo os mandamentos. O povo escutou a mensagem e disse: tudo quanto o Senhor disse para nós fazer, nós vamos fazer. E com o sangue do boi foi selado o contrato. Okay, o contrato está em efeito agora. Ok, começou. Ok, então, quais eram as promessas que foram feitas, os termos, vamos dizer, né? Os termos do contrato. Então, se formos a Êxodo 19, versos 5 ao 8, aqui nós vamos ver quais eram os termos. Entendeu? Do contrato, contrato, da aliança. Então, Êxodo 19, 5 a 8. Yes. Agora, pois, se diligentemente... É interessante, circula esse se aí, né? Agora, yes. Pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então a gente vê direitinho aí Moisés fazendo a intercessão, né? Deus falou: se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz, guardar a minha aliança, né? Aí o povo, Moisés falou para o povo. Aí o povo falou assim: não, pode falar para o Senhor que tudo conforme ele falou a gente vai fazer. That's right. E depois nós vimos que quando foi selado, ele repetiu. Exato. Entendeu? Mais uma vez, para estarem todos certos, entendeu? Isso. Tá tudo, okay? E selado. Então Moisés fez aquela mediação, né? O Senhor falou: olha, esses são os meus mandamentos, vocês querem fazer parte da aliança, tá aqui, né? Vocês têm que ser um povo obediente, ouvir minha voz, cumprir. That's right. Para refletir o caráter de Deus, né, pastor? That's right. E Deus diz: tá essa palavra, e se vocês fizerem isso, eu serei o vosso Deus, eu cuidarei de vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar, eu vou guiar vocês, eu vou ser o abrigo de vocês, entendeu? A nuvem durante o dia, aquele pilar de fogo à noite, né? E Deus disse: eu farei tudo por vocês. Em troca, eu peço que vocês guardem a minha aliança. Sejam, em outras palavras, sejam obedientes. Obedeçam. Se vocês obedecerem, ok? Ok, então, nós lemos em Hebreus no início que a única razão que houve uma nova aliança é que a primeira aliança foi desfeita. Então, o que é que aconteceu?
para quebrar esse contrato. E quanto tempo demorou? Bem, nós sabemos que a aliança durou menos de 40 dias. Exato. O contrato durou menos de 40 dias. Logo em seguida, o povo se esqueceu e se revoltou. Moisés subiu na montanha com Deus, né? Ele volta depois de 40 dias. Quando ele volta, o povo tem persuadido Arão a construir um bezerro de ouro, entendeu? Exato. E quando ele começa a chegar, já a uma certa distância, Josué, eu acho que é Josué, diz para ele, um som estranho ali, será que é uma luta? Será que são os inimigos? E Moisés diz, não, isso não é som de briga, isso é som de dança. E Moisés já desconfiava, e quando se aproximou, ele viu aquela manifestação, aquela cena horrível, aquela, como é que se diz, aquela degradação, né? Aquela rejeição de Deus, e nós sabemos, a Bíblia diz que ele tá com as tábuas nas mãos, as tábuas de pedra, e joga as tábuas, e as tábuas quebram, simbolizando a quebra da aliança. O contrato foi desfeito. O povo nem 40 dias conseguiu permanecer obediente a Deus e ficar dentro dos termos do contrato. Ok? E acabou, né? Então, o contrato foi quebrado e agora havia necessidade de uma nova aliança. Agora, antes que nós entrarmos para a nova aliança, a pergunta é o seguinte: qual era a substância da aliança, deste contrato? A essência, né? A essência, o seu miolo. O Isso. seu miolo, né? O que era? Era os 10 mandamentos. Exato. Entendeu? Era a maneira que o povo ia obedecer a Deus. Obedecer a Deus como? Não tendo outros deuses diante dele, não adorando imagens, não usando guardando o sábado. Sim. Entendeu? E só um parênteses, né, pastor? Por que Deus pediu isso? Não foi para restringir eles, né? Não foi para, não era nada de ruim, mas era para que eles se destacassem, para que eles mostrassem o Deus verdadeiro. Eles seriam um povo peculiar entre as nações. As nações olhariam para eles e falariam: nossa, que povo é esse? Qual é o Deus deles? Assim como Daniel na Babilônia, né? Tem algo diferente em Daniel. Exato. Então, esse era o papel do povo, obedecer e seguir os mandamentos de Deus, para que eles fossem exemplo para as nações, para que as nações, através deles, conhecessem ao Deus verdadeiro. That's right. E eles... Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Quando as pessoas dizem assim, o povo judeu era o povo escolhido, isso não quer dizer que era os únicos escolhidos para serem salvos. Eles eram os escolhidos para ser os missionários, os evangelistas para o resto do mundo. Para pregar para o mundo. That's right. Porque através do seu relacionamento com Deus, através do seu comportamento, o seu amor, obediência a Deus e o seu amor e obediência ao seu próximo, como você falou, as outras nações iam dizer assim, o que aquele povo tem de estranho? Como é que eles estão assim? E Deus sabia, se eles fizessem isso, o restante das nações iam querer também conhecer esse Deus. Porque eles iam ver que eles iam prosperar fisicamente, eles iam prosperar espiritualmente, os seus relacionamentos iam ser melhores, os seus casamentos, os seus filhos iam ser mais educados, mais equilibrados, tudo isso, entendeu? Por quê? Não por eles, mas porque eles estavam seguindo o caminho que Deus tinha ordenado para eles, entendeu? Como eu digo às pessoas, o manual de operação da vida é a Bíblia. Aqui dentro da Bíblia, nós temos os segredos de como tirar o máximo da vida, entendeu? Viver a vida com mais abundância, que Jesus disse, né? Eu vim que eles vivessem, mas não só vivessem. Não é só ter uma vida, é ter uma vida em abundância, com alegria, entendeu? Mais. Então, esse era o papel. E os 10 mandamentos, o diabo odeia os 10 mandamentos, eu já falei isso em outra transmissão, mas é sempre bom lembrar, o diabo odeia os 10 mandamentos porque
Os 10 mandamentos são uma manifestação do caráter de Deus. Exato. Entendeu? Então, eles demonstram como Deus é. Sim. Deus quer desenvolver o caráter dele na nossa vida. Yes. Né? Exatamente. Através das suas ordenanças, dos seus mandamentos. That's right. Então, por isso que Paulo diz que tem que ser escrito no coração também. Não só na mente. Tem que ser no coração. Tem que fazer parte da nossa existência. Tem que fazer parte da... eu tento explicar... eu já contei essa história, mas em outra casa que nós morávamos, meus vizinhos não tinham filhos. Um casal novo, mais ou menos da mesma, um pouquinho mais novo do que nós, mas eles não tinham filhos. Então, vira e mexe, eles viajavam, entendeu? E nós estávamos presos lá com os nossos filhos, né, sempre, com mais dificuldade de viajar, etc., porque tinha crianças. E, às vezes, eu penso que eles, quem sabe, olhavam para nós e pensavam assim, que fardo eles têm que carregar, né? Deve ser tão difícil, entendeu? Para eles, não. Mas para nós estávamos da maior alegria. Por quê? Porque eram os meus filhos e nós amávamos eles, entendeu? Nós carregávamos os meus filhos no nosso coração. Então, para nós, cuidar dos filhos, trocar a fralda e trabalhar para que eles possam ter roupa e comida, entendeu? E morar numa casa boa. Não era um fardo, né? Não era um fardo, era uma alegria. Por quê? Sim. Porque habitava no coração. A motivação não era um dever, era o amor que nós tínhamos pelos nossos filhos, entendeu? É a mesma coisa com Deus. Quando diz, escreve a lei quero escrever no teu coração, para que ao nós guardarmos o sábado, ao nós não termos outros deuses, ao nós não adorarmos a imagem, ao nós não usarmos o nome de Deus em vão, nós fazemos isso por amor a Deus, por causa nós amamos a Deus, entendeu? Então não é para ser um fardo. Se é só na cabeça, então se torna um fardo. Porque você fica pensando, tem que fazer mais uma, falhei, né? Entendeu? Não. Quando está no coração, é uma resposta natural que brota do amor que nós temos. E nós vamos ver isso. Ok? Isso. Então, muito importante essa ideia. Então, isso, essa ideia, então, que os 10 mandamentos é a essência, a substância da aliança, desse concerto. Então, vamos rapidinho voltar para o exemplo da casa. Então, nós temos um contrato. Eu vou vender minha casa, você vai comprar a minha casa. E a gente assina um contrato de que eu vou vender essa casa e você vai comprar. Passa-se alguns dias, você resolve que não quer comprar mais a minha casa. Muda de ideia. Não quero mais, eu quebro o contrato. Pago multa, quebro o contrato, não quero mais comprar essa casa porque eu achei uma melhor. O valor da minha casa mudou? Não. Né? O valor da casa mudou? A casa deteriorou? A casa é ruim? Não. Não. Você quebrou o contrato, mas a casa continua ali. Ela continua existindo, né? That's right. Então, no centro do contrato, o miolo, né, era a casa. A casa não foi mudada. Os 10 mandamentos é o miolo, é a essência, a substância da aliança. O povo quebrou a aliança, quebrou o contrato. Isso não muda a substância. Ok? Okay. Então, vamos agora passar para o Novo Testamento. A nova aliança. Essa foi a antiga aliança, ok? Foi a antiga. Entenderam direitinho? Então, Moisés era o mediador, foi Deus selado deu a parte dele, selou com o sangue do boi, o povo quebrou o contrato e por isso foi necessário uma nova. Okay. E o contrato foi feito com Israel. Isso, com Israel. Isso. That's right. Então, vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E a pergunta aqui é: quem é o mediador da nova aliança? A antiga aliança, 1 Timóteo 2, 5. A antiga aliança, o mediador era Moisés. Isso. Quem é o mediador da nova aliança? Ok, 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ok. Então aqui, bem claro, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Vamos a Hebreus 9, verso 15. Hebreus 9, 15.
E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ok. Então, você viu aqui na tua tradução, eles usaram a palavra testamento. Isso. Em vez, por exemplo, da aliança ou de concerto, porque são sinônimos. Aliança, concerto, acordo, testamento, entendeu? Simplesmente quer dizer que alguém deu um testemunho. Deus deu o testemunho, vocês sejam diligentes e obedeçam, eu farei isso. E o povo deu o testamento também, nós aceitamos. Então, ok? Então, aqui nós vimos que o mediador da nova aliança é Jesus Cristo. Isso. Que enquanto nós... olha, eu preciso entrar aqui rapidamente aqui no Zoom. Tem um pessoal que está entrando aqui para um culto que eu era para fazer, mas me dá um segundo só. Eu vou por aqui. Deixa eu ver. Eu esqueci que o povo tinha que entrar aqui para o culto. Então, embora Moisés fosse um homem extraordinário, Moisés era um pecador. E a Bíblia aqui diz que na nova aliança, nós temos Jesus Cristo como mediador. Em outras palavras, Moisés desceu da montanha, mas este mediador da nova aliança desceu do céu. E realmente ele seria o mediador perfeito. Por quê? Porque, deixa eu só pôr aqui a Rosa aqui Por quê? Porque nós sabemos que Jesus era tanto homem como era Deus. Ele era Deus perfeito e homem perfeito. Vou pôr a Rosa aqui como host. Ele via da nossa perspectiva também, né? E o que torna essa segunda aliança muito melhor, né? Porque nós temos agora Jesus como mediador. Porque quem é que podia melhor representar a humanidade a Deus do que Jesus, que era perfeitamente humanidade, era o homem. E quem melhor para representar a Deus ao homem, à humanidade, do que Jesus, que era perfeitamente Deus, entendeu? Então, ele é um mediador perfeito, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Então, o excelente representante, né, para mediar. Então, ele pode representar a Deus perfeitamente ao homem. Tanto é que sempre que ele diz, a Felipe perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, se você viu a mim, você viu o Pai. Se conhece a mim, conhece o Pai. Eles só eram inseparáveis em atributo, amor, poder, missão de salvar a humanidade. Quem viu a mim, viu o Pai. O perfeito mediador, né? Então, vamos ver aqui em um versículo que destaca isso, é São João 14. (24) 14:24, sim. Quem não me ama, não guarda... 14:24, 14:24, se eu estou certo. Isso. Isso mesmo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, veja que Jesus diz, as palavras não são minhas. Exato. Entendeu? As palavras são do Pai que me enviou. Então, ele era o mediador perfeito. Entendeu? Você lembra que eu disse que o papel do mediador não é introduzir as suas próprias ideias. Ele disse, as palavras que você está me ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. Eu sou o mediador. Ele veio transmitir as palavras do Pai. Paulo diz que era Deus
resgatando o mundo de volta para ele através de Jesus Cristo. Isso. Entendeu? Ok, então o que é o novo? Então, o que é esse novo? Então, a mensagem que Jesus transmitiu eram as palavras de Deus. Isso. Dentro dessa mensagem está contido a nova aliança. Então, vamos para Hebreus capítulo 13. Hebreus 13? Yeah. Para ver, nós lembra que a antiga aliança foi selada por sangue de boi. Exato. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui com respeito como é que foi selado a nova aliança. A nova aliança. Hebreus 13, verso 20. Então vamos ver como que a nova aliança foi selada. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ok? Então, aqui nós vimos que não somente Jesus era um melhor mediador, porque não era um pecador, sem pecado, tentado, a Bíblia diz, né? Tentado em todas as maneiras como nós, mas sem pecado. Então, ele não somente não tinha pecado, ele podia representar a humanidade a Deus e Deus a humanidade por ser Deus homem. 100% Deus e 100% homem. E aqui diz que o sangue da eterna aliança, da nova aliança, o que selou, não foi um sangue de um boi, de um animal ignorante, entendeu? Foi o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Isso é que selou essa nova aliança. Okay? Então, até agora nós vimos que na antiga aliança, Moisés foi o mediador. Na nova aliança, Jesus é o mediador. Na antiga aliança, ela foi selada com o sangue do boi. Na nova aliança, foi selada com o sangue de Jesus. Yes. Ok. Então, a antiga aliança, nós vimos que durou menos de 40 dias. Sim. Né? Aqui nós acabamos de ler, se lê na última frase, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Então, isso é uma aliança eterna. Ok? Então, ok? Lembrando que na antiga aliança ela foi quebrada por causa do povo, né? Yes. O povo que quebrou. Deus, quando ele faz uma aliança, é para ela ser eterna. Mas o povo que quebrou, né? That's right. Deus nunca quebra. Exato. Deus nunca quebra nenhuma. Não, nunca. Então, na antiga aliança, os termos, as obrigações, né, eram que o povo ia ser obediente a Deus e Deus iria cuidar, né, do povo. A humanidade, como você falou, não cumpriu a sua parte. Exato. Agora, né, são os termos ou as promessas na nova aliança? O que é que Deus promete? Vamos a Hebreus 8, verso 12, por favor. Então vamos ver agora a promessa de Deus na nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui uma das promessas mais lindas, né? Eu digo ao povo que eu não tenho muita coisa, não tenho muitas posses materiais e nem preciso, mas uma coisa eu tenho, é cada noite, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei que Deus se esqueceu de todos os pecados que eu confessei. Amém. E não existe maior alegria que pode vir sobre o coração de um pecador do que saber. Simone, como é que nós um dia poderíamos nos apresentar diante de Deus se Deus não esquecesse dos nossos pecados? Como que a gente olharia para Ele, né? Se alguma vez, você não deve ter acontecido, porque você é uma pessoa boa, mas às vezes, entendeu, você fala uma coisa e às vezes até brincando, assim, você fala um negócio e a pessoa aparece e você fica assim,
meio sem jeito, né? Eu não devia ter falado isso, entendeu? Imagine os milhares, milhões de erros que nós cometemos, entendeu? A promessa que Deus disse, se vocês forem o meu povo, eu vou me esquecer. Eu vou perdoar e esquecer dos teus pecados. É como se aquele pecado deixasse de existir, né? Yes, exatamente. Eu já falei que tem esse engenheiro amigo meu que diz que quando Deus se esquece de alguma coisa, essa coisa deixa de existir. Ele diz que o universo funciona porque Deus mantém todas as leis, termodinâmicas, a lei da gravidade, todas essas leis que governam o movimento do universo, Deus as guarda tudo na sua mente. Se Deus se esquecesse de mim, eu deixaria de existir instantaneamente. Então, quando Deus diz dos seus pecados, eu jamais me lembrarei, quer dizer que esses pecados somem, deixam de existir. Que maravilha, né? Amém. Entendeu? Essa parte que Deus nos promete, ok? Então, nós hoje estamos vivendo debaixo da nova aliança, né? Selado. Nós usamos a palavra em inglês ratified, ou ratificado, não sei se é essa palavra. Ratificado, isso. Ratificado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso. É o sangue de Jesus Cristo que carimba, ou que faz com que a aliança tome efeito. Do mesmo jeito que você compra uma casa, a sua assinatura é que coloca aqueles termos em efeito. Nós estamos vivendo debaixo da nova aliança, ratificado, selado pelo sangue de Jesus Cristo. Ok? Ok. Agora, vamos agora entrar em algo aqui. Então, com quem é que... Vamos perguntar agora, com quem é que foi estabelecida a nova aliança? Isso. A antiga aliança, sabemos que foi com Israel, né? Isso. E agora, com quem é que foi estabelecido a nova aliança? Hebreus 8:8. Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ok. Então, nós vimos aqui, isso é muito importante que as pessoas, isso é bem claro aqui, isso é um ponto de confusão para muitas pessoas, ok? É o seguinte, a antiga aliança foi entre Deus e Israel. A nova aliança é entre Deus e Israel. Israel também. Também? Exato. Ok. Ok? Uhum. Todas as alianças feitas nas Escrituras, todas as alianças feitas nas Escrituras foram feitas com Abraão e a sua semente. Isso, a todas sua as alianças. Isso. Todas as. Ok? Então vamos ver. Gálatas 3, verso 16. 15:16, não? 3:16. 3:16? Yeah. Não começa no 15? Pode ser que seja no 15. Deixa eu ver aqui. Yes. Não, no 16, não, 16. 16. Tá. Vamos voltar ao 15. Tá bom. Então, peraí. 3:16. Gálatas 3:16. Yes. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ok. Então, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Agora, vamos aqui a Efésios, capítulo 2, versos 12 e 13. Efésios 2, versos 12 e 13. Ok. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
Então, você está vendo? Então, as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente, né? Paulo aqui diz, vocês antes estavam afastados. Vocês não faziam parte dessa aliança. Mas por causa de quê? O que ele diz? Do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo, vocês agora foram, como é que se diz? Aproximados. Quando você pega uma árvore e você corta e você coloca outra, foram enxertados. Ah, sim, enxertados. É a palavra enxertados, né? Nós fomos enxertados no ramo, na vinha. Sim. Como? Ele está falando dos gentios, né? That's right, porque exatamente. O gentil não é judeu. E aí, nós também não somos judeus? That's Como que nós vamos fazer parte dessa aliança que foi feita com o povo de Israel? That's right. Então, através do sangue de Jesus. That's right. Paulo está dizendo para os gentios, vocês estavam sendo excluídos da promessa, porque vocês, genealogicamente, a sua descendência não era judaica. Seu DNA, né? Seu DNA não era de Israel. Vocês não eram dos 12 tribos. Mas, agora, vocês foram enxertados e fazem parte da aliança, não por nada que vocês fizeram, mas pelo sangue de Jesus Cristo, vocês agora se tornam herdeiros. E ele fala ainda mais claro em Romanos, capítulo 2. Capítulo Romanos 2, 28 e 29. Yes. Porque não é judeu o que eu é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, que hoje em dia, depois de Cristo derramar o seu sangue, a questão não é o sangue que corre pelas tuas veias, o segredo é o sangue que cobre os teus pecados. Porque todos aqueles que clamam a Jesus, que aceitam a Jesus como Salvador e recebem o sangue de Jesus, são herdeiros às promessas que Deus fez a Abraão e o seu descendente. Nós fomos enxertados e hoje somos considerados como Israel espiritual. Não tem mais não é judeu quem é no DNA, mas aquele que é no coração. Pelo sangue de Jesus, é do coração. Não tem mais a ver com DNA ou descendência, herança genealógica. Quem é o Salvador da tua vida e se o sangue de Jesus te cobre. Então, todas essas promessas que foram feitas para Israel, nós podemos fazer parte dessa herança, ok? Exato. Então, qual é então a substância da nova aliança? Nós temos a substância da antiga aliança, que eram os 10 mandamentos, comunicados diretamente ao povo, sem mediador, diretamente para o povo, por Deus. E na nova aliança, voltamos para Hebreus capítulo 8 e vamos ver o verso 10. Verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, qual é a substância da nova aliança? Leis. A lei de Deus. A substância da antiga aliança era a lei de Deus, os 10 mandamentos. A substância da nova aliança é a lei de Deus, a mesma coisa, né? Então, quando as pessoas me dizem assim, não, mas a lei de Deus não faz parte da nova aliança. Então, mas Deus diz aqui, eu vou escrever as minhas leis na tua mente e no teu coração. As minhas leis. Quais são essas leis, né? É importante que o povo note uma coisa. Nunca houve uma aliança sem lei. Exato. Nunca. Entendeu? Nunca haverá um concerto, um contrato que Deus estabelece com o povo sem a lei, né? O propósito da aliança
é fazer com que o povo seja obediente a Deus. Entendeu? Então, como você vai dizer, me obedece? O que é que você vai perguntar? Imagina que você começa um trabalho, vocês têm que me obedecer. Primeira coisa que você vai perguntar, como? O que é que eu preciso fazer? Entendeu? Então, Deus deu os 10 mandamentos, como esse padrão moral. Sim. E o segredo, então, é a obediência, ok? Agora, muito importante, os 10 mandamentos são a nova aliança? Não. A nova aliança, os 10 mandamentos não são a nova aliança. Os 10 mandamentos são a essência, a substância da nova aliança. Então, voltando ao exemplo que você deu da casa. O papel, o contrato, trata da venda de uma casa. Se a pessoa nega ou não consegue o financiamento e não consegue cumprir as suas obrigações estipuladas no contrato, naquele concerto, você, olha, rasga o contrato. Mas isso não faz. A casa permanece lá, a casa está lá, a casa pode ser vendida para outro. Não faz nada para... Porque a aliança era apenas os deveres que estão em volta da substância, o miolo que era a casa. A aliança era as obrigações, os deveres, as responsabilidades que giravam em torno da lei de Deus. Uma das partes decidiu não obedecer, como você falou logo no início, Deus disse assim, se obedecerem, entendeu? Eles não obedeceram, a aliança, o contrato foi rasgado, mas a substância, aquilo que era o centro em que a aliança girava em torno, não mudou, está lá ainda. E continua, de acordo com que continua até hoje. Que Deus está dizendo, agora eu quero colocar no teu coração as minhas leis, né? Para que através do seu comportamento você possa demonstrar o caráter de Deus, né? O caráter moral de Deus, o amor de Deus, né? Esse é o propósito da aliança, né? Nos tornar obedientes para que possamos refletir o caráter de Deus. E Jesus disse, não penses que eu vim abolir a lei, eu não vim para abolir, vim para cumprir. Ele disse, enquanto houver céu e terra, nenhum tio, nenhum jota, né? Da lei será tirado. Então, a lei é eterna. Por quê? Porque, como você falou, a lei é uma reflexão, um reflexo do caráter de Deus. Então, enquanto Deus existir, e Deus é eterno, tem que haver lei. Porque a lei reflete o caráter de Deus. É por isso que o diabo odeia a lei, ok? Então, vamos ver. Então, o que é que Deus promete fazer? É que ele diz, eu prometo imprimir as minhas leis, né? Como é que se diz? Na sua mente imprimirei e também sobre o teu coração os inscreverei. Na mente e no coração eu vou colocar as minhas leis para que sejam, em outras palavras, para que sejam um padrão da tua vida. Quando você vai tomar uma decisão, você vai fazer um check, vai verificar, de acordo com a lei, entendeu? Como é que é? Do meu relacionamento, entendeu? Como é que eu devo me comportar? Isso faz parte do nosso dia a dia, das decisões que nós tomamos diariamente, entendeu? Deus quer que isso faça parte do nosso padrão moral. Sim. Quando eu vou decidir como é que eu vou me comportar, que eu tenho embutido no meu coração esse padrão que Deus colocou, que diz assim, um seguidor de Jesus Cristo se comporta desta maneira. Por quê? Para restringir, para não ter alegria? Não, para que tenhas alegria. Como é que é a vida para uma pessoa que vive roubando das outras? Como é que essa pessoa anda na rua ou vai para um restaurante? De vez em quando você escuta histórias horríveis. Por exemplo, aqui em Toronto, não há muito tempo atrás, o rapaz está sentado num restaurante na rua e chega alguém com um revólver e dá um tiro na cabeça. E fica sabendo que ele tinha roubado, entendeu?
Quem quer viver uma vida dessas? Sempre olhando para trás, ou será que... Entendeu? Isso não é uma vida. É isso mesmo. Né? Viver uma vida mentindo para as pessoas. Como é que se diz no Brasil? Mentira tem pernas curtas, né? Curtas. Isso é alegria, né? O sufoco, sempre lembrar o que eu falei para aquilo, o que eu falei para aquilo, entendeu? Isso não é maneira de viver a vida. Então Deus disse, a maneira de viver e ter o fulfillment, aquela satisfação na vida, aquela alegria, é viver de acordo com este padrão. E eu quero colocar isso dentro do teu coração para que seja uma obra natural, assim, uma maneira que se comporta, ok? Ok. Now, vamos a 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Segundo Coríntios. 2 Coríntios 3, 3. 3, 3. 3, 3. 3, 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Entendeu? Então, a nova aliança, o que é? A nova aliança é para pegar aquela lei que foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus e como é que se diz? Não transformar. Transcrever? Transcrever no nosso coração, na nossa mente, né? Que faça parte do nosso comportamento. Então, pegar aquilo que foi escrito em tábuas e escrever, né, na nossa mente e no nosso coração. Então, a nova aliança é a lei de Deus escrita na nossa mente e no nosso coração. Então, na nova aliança, você tira as leis das tábuas de pedra e escreve elas no seu coração. That's right. Então, se nós fizermos isso, em outras palavras, se nós conduzirmos a nossa vida de acordo com esses mandamentos, o que é que ele diz? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Será uma maneira visível, né? Será uma manifestação externa de uma transformação que ocorreu no interior e o mundo inteiro, a ver o teu comportamento, vai dizer que ali vai um seguidor de Jesus Cristo. Entendeu? Muito importante isso. É o mesmo propósito que Deus tinha com a antiga Israel. Que o povo ia ver o comportamento daquela nação e dizer assim, porque eu quero conhecer mais, como é que aquele povo é assim? Eu quero saber mais. Deus quer usar a tua vida, a minha vida, como testamento. Eu contei uma história no sábado na igreja, eu acho que você estava lá, de um pai que está dando uma aula de Bíblia para as crianças rapazes de 9, 10 anos, e ele diz assim, rapazes, por que o povo me chama de cristão? Silêncio. De novo, rapazes, é o seguinte, por que o povo aí fora me chama de cristão? Nada. Mas não, eu quero que vocês respondam. Por que o mundo me chama de cristão? E o filho do homem que estava dando aula levantou a mão e disse assim, quem sabe é porque eles não te conhecem. Entendeu? Então, quem sabe a maior barreira que nós enfrentamos para converter o mundo, para apresentar a nossa crença como uma verdade, é a falta de coerência que tantos têm entre aquilo que eles professam ser e aquilo que eles são. Entendeu? E Deus disse assim, eu vou escrever a minha lei, vou colocar na tua mente, no teu coração, para que isso, estando no interior, haja uma demonstração no exterior, que as pessoas vão dizer assim, tem algo estranho, tem algo diferente essa pessoa aí. E anos atrás, eu me lembro que, anos atrás, você conhecia os cristãos pelo comportamento deles. Verdade. Você via alguém, né? E se dizia assim, que era um cristão. Você via no
comportamento, da maneira de ser. Eu acho que nós perdemos um pouquinho disso. Em parte, eu acredito que nós perdemos um pouco disso, porque existem tantas pessoas dizendo que a lei de Deus não vale mais nada. Exato. Que não é importante a lei de Deus. Mas você não vai encontrar isso, não na nova aliança. A nova aliança, o miolo, a substância é a lei de Deus. A aliança é fazer com que o povo seja obediente a Deus. Faça aquilo que Deus pede que eles façam. Ok? Ok. Ok, agora. Vamos aqui a Hebreus capítulo 9. Estamos acabando. O pessoal está... A pergunta agora é: pode a lei ser mudada? Ser alterada depois da morte de Jesus? Jesus morreu. As leis fazem parte da nova aliança para serem impressas no nosso coração, na nossa mente. Elas poderiam ser mudadas, né? Poderia ser tirada alguma coisa da lei, poderia ser mudada para outra coisa. That's right. Então, vamos ver isso. Exatamente. Porque quando nós começamos, você lembra que pessoas dizem, não, eu não guardo o sábado, que eu guardo o dia de guarda debaixo da nova aliança. Então, em outras palavras, o que eles estão dizendo é que aquele mandamento, o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado, houve uma mudança desse dia, na transição da antiga aliança para a nova aliança, na cabeça de muitas pessoas, houve uma mudança também de dia. E a guarda do domingo representa o relacionamento debaixo da nova aliança. Mas vamos ver o que a Bíblia tem a dizer com respeito a isso. Isso aqui é muito importante agora. Então, para quem não está prestando atenção, é importante prestar agora. Gente, entendeu? acorda aí, hein? Estamos num momento importante. Hebreus 9, versos 16 e 17. Yes. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ok? Isso é um conceito internacional, né? Sim. Uhum. Eu escrevo um testamento e digo, quando eu falecer, o meu carro passa para o meu filho. Ok? Uhum. Quando é que esse testamento se torna válido? Quando você morre. Quando eu morrer. Até morrer, aquele testamento não passa de ser um acordo, um pedaço de papel. Entendeu? Se o meu filho chegasse assim, enquanto eu estivesse vivo, e dizer, me dá o carro. Quer dizer, não, a transferência, isso só é válido depois de morrer. Então, o que está dizendo aqui, né? Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, né, enquanto a pessoa que está fazendo o testamento está viva, não entra em vigor. Quando a pessoa morre, aí entra em vigor. Vamos agora para Gálatas 3, 15. Agora é o 15. Yeah, that's right. Isso. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Tá cortando a tua internet aí. Tava cortando. Pode ler outra vez? Então, Gálatas 3,15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ok. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o testamento de uma pessoa é confirmado quando essa pessoa morre. E quando essa pessoa morre, você não pode alterar de maneira nenhuma. Ok? Você não testamento pode... dela, né? É uma fraude. Isso. That's right. Você não pode eliminar algo que está lá, ou você não pode adicionar algo. Entendeu? Se você eliminar algo que estava lá, seria um fraude. Se você adicionar algo,
seria, nós temos em inglês um forgery, seria quando você imita, por exemplo, a assinatura, como é que se diz? Sim, Entendeu? você forja. Forja, ok? Então, ele está dizendo assim, você não pode, quando a pessoa morre, está selado. Uhum. Não Já pode não há mais mudar mudança. nada. Não pode acrescentar, não pode tirar, tá resolvido. Ok. Então, nós estamos falando que a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus derramado aonde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, nós lemos que a eterna aliança foi Foi selada. selada. Entra Ou em vigor. seja, nada pode ser mudado na aliança. That's right. Agora, o pessoal vai dizer assim, mas Jesus não deixou nada por escrito. É verdade. Vamos a Mateus 18:16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, Jesus não deixou nenhum testamento por escrito, mas nós temos nas palavras de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles pedem quantas? 2 ou 3 testemunhas. Nós temos aqui 4. 4 testemunhas que nos deram um relatório do testamento de Jesus, onde Jesus disse, eu é que sou a verdade, eu é que sou o caminho, né? Então, ele não deixou nada por escrito, mas 4 testemunhas testemunharam da vontade de Jesus Cristo, ok? Ok. Então, de acordo com o que nós lemos, para algo ser colocado na nova aliança, teria que ser colocado antes que Jesus morresse. Exato. Por quando Jesus morreu e derramou seu sangue, o concerto, a aliança foi selada. Ok? Nada Então, pode ser mudado da lei, nada. nem acrescentado, mudado That's right. nada. Então, o que é que estava incluído na aliança? Batismo. Por quê? Porque Jesus estabeleceu o batismo. Ele foi batizado por imersão. Não somente foi batizado por imersão, ele também disse aos seus discípulos, ide batizar, fazer discípulos batizar, ensinando-os todas as coisas. Entendeu? Sim. O que é que mais aquele colocou na nova aliança? Aquilo que nós chamamos da Santa Ceia, da comunhão. Né? Toma e come este pão. Toma este pão, o símbolo do meu corpo, bebe este suco, Sim. símbolo do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Sim. Entendeu? Isso foi colocado na aliança. Nós, hoje, comemoramos, fazemos batismos por imersão e comemoramos a Santa Ceia porque Jesus colocou isso dentro dessa aliança antes de morrer. Ele ensinou isso. Ele ensinou isso. Ele viveu Okay? isso. Uhum. That's right. Nós sabemos que a Bíblia é clara em dizer que Jesus guardava o sábado. Uhum. Ele não só guardava o sábado, ele diz 3 vezes, eu sou o Senhor do sábado. Uhum. Ele diz que o sábado que o sábado foi criação dele para a humanidade. Sim, para a humanidade, não para o judeu. Para a humanidade. Eu sou o Senhor do sábado, ele diz. Entendeu? A Bíblia nos diz no Novo Testamento que era o costume de Jesus no sábado estar na sinagoga. Sim. Então nós temos no exemplo de Jesus Cristo a guarda do sábado. Uhum. E por isso está incluído na nova aliança. Ok? Uhum. Se o domingo fosse o dia de guarda na nova aliança, Jesus teria que ter guardado um domingo antes que morresse. Por quando ele morreu, o documento foi selado. E como Paulo disse, depois da morte do testador, você não pode nem adicionar, nem tirar. Exato. E nós não temos, nos evangelhos, nas testemunhas, um exemplo, nenhum, onde Jesus ou guardou um domingo, ou mandou guardar o domingo. Ou qualquer dia. Ou outro dia. Então, se o domingo fizesse parte da nova aliança, ele teria que ter feito
pelo menos dado instrução verbal para que o domingo fosse guardado. Exato. E ele teve oportunidade para isso, né? Se essa mudança fosse tão importante, uma mudança na lei de Deus, que ele escreveu com seu próprio dedo, que fazia parte da aliança, Jesus teria feito, porque ele teve oportunidade. That's right. Quando Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, a aliança foi selada. Nada podia ser adicionado, nada podia ser tirado. E como Jesus nunca guardou um domingo, nunca deixou instruções para guardar o domingo não pode fazer parte da nova aliança. Você pensa bem, quando Jesus morreu, embora Jesus tivesse falado para os discípulos o que iria acontecer, a ficha não caiu para eles até que acontecesse. Naquela hora, nós sabemos que havia entre os discípulos um desespero. Tanto é que, quem é que estava lá na crucifixão? A mãe de Jesus? E João. Entendeu? E João. Os outros. Tudo tinha sumido. Naquela angústia, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que vai acontecer agora? Aquele desespero. Eu acredito que os discípulos amavam a Jesus. E Jesus morre naquela sexta-feira, é colocado no túmulo, e a Bíblia é bem clara em dizer que os seguidores dos discípulos e as mulheres queriam honrar a Jesus Cristo. Eles criam que a maneira que Jesus morreu foi a maneira mais humilhante que existia. Nós, nos quadros que nós vimos, ele tem cobrindo as partes privadas, mas as íntimas. Nós sabemos que, pela história, que as vítimas de crucifixão eram nuas, entendeu? Era uma humilhação, um negócio horrível, entendeu? E os discípulos e as mulheres as mulheres principalmente, eu acho, queriam, pelo menos, ao enterrar Jesus, que tivesse alguma honra, entendeu? Uma cena tão horrível que aconteceu. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que elas não foram para o túmulo no sábado. Porque elas achavam que seria uma desonra violar aquilo que Jesus ensinou. Mesmo que a obra que eles fossem fazer era uma obra de honrar a Jesus Cristo. Honrar a ele. Eles pararam dizendo assim, não, se é para honrar a Jesus, então vamos honrá-lo fazendo aquilo que ele nos disse. Como é que eu sei isso? São João capítulo 14. João verso 14, 15. Verso 15. 14, 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. 14, 15. 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Yes. Então, por que é que as mulheres não foram ao túmulo no sábado preparar o seu corpo? Porque elas amavam a Jesus Cristo. Jesus deixou disse, isso no seu testamento. Se me amares... Se vocês me amam, então façam aquilo que eu pedi nos mandamentos. Por quê? Porque para aquelas mulheres, a lei estava escrita na mente e no coração. A motivação delas foi o amor, não foi a obrigação. Entendeu? Porque quem vai dizer que preparar o corpo de Jesus Cristo para que possa ter um enterro assim, mais honrado seria uma coisa má? Mas elas lembraram o testamento que ele tinha deixado. E elas sabiam, não pode mudar. Ele disse, se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos. Incluído nesse mandamento, o quarto que diz, lembra-te do dia de sábado. Então, para mim é óbvio que a nova aliança inclui a guarda do sábado, que nada
que nada na nova aliança fez com que isso mudasse. Nada que procede de Deus foi mudado na nova aliança, porque não foi Deus que quebrou. O problema não foi da parte de Deus. O problema foi da parte do povo. E Deus já sabia quando ele disse, se vocês obedecerem. Em outras palavras, vocês têm uma escolha. Como em qualquer contrato. Se você não tem uma escolha, não é um contrato, é uma obrigação. Sim. Entendeu? Na Coreia do Norte, de repente, não tem contratos. Por quê? Porque o governo pode mandar. Tem um contrato que quer dizer, ok, você tem a tua parte, você tem que escolher se você quer honrar isso. O povo não quis honrar, então a aliança quebrou e Deus estabeleceu outra aliança que vai durar por toda a eternidade. Então, quando Jesus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos, o diabo coloca, ele tenta, como é que se diz, fazer com que os esforços do diabo para que nós rejeitássemos a lei de Deus ocorre em duas maneiras. Uma, ele quer que nós deixamos de acreditar na lei de Deus. Né? Exato. Para que não esteja na nossa, né? Ou nós não obedecermos à lei de Deus, que representa no nosso coração. Deus diz, eu quero colocar na mente e no coração. E são esses dois lugares que o diabo ataca. Ou na mente, para que nós não conhecemos a lei de Deus, ou no coração, para que não obedecermos a lei de Deus. Então, se nós não cumprirmos em uma dessas duas partes, ou na cabeça, ou no coração, ou não conhecer a lei, ou não obedecer a lei, então nós não temos um contrato. Se nós não temos um contrato, a nossa salvação, nosso destino eterno depende dessa aliança, desse contrato. Fazer uma aliança com Deus. Né? That's right. Deus está disposto a entrar nessa aliança, nesse acordo, nesse testamento, nesse contrato com qualquer pessoa. Não importa quem você é. Todos, Deus, o contrato está aberto para todos. Os termos são iguais. Se me obedeceres, se deixares que eu escreva a minha lei na tua mente, no teu coração, eu serei o teu Deus. E vocês serão o meu povo. Sim. E nós dizemos em inglês, né, a bola está nas nossas mãos, né? Sim. Então, olha que como a nossa perspectiva muda, né? A graça não me faz querer fazer menos. A graça me faz querer fazer mais. Não para ser salvo, mas porque a gente já foi salvo. É um amor, né? Não é para ser salvo, né? Muitas pessoas acham que na antiga aliança, no Antigo Testamento, eram salvos pela lei. Não. Mas, pastor, a gente precisa explicar, né? Isso aqui, nem que fosse em 5 minutinhos. No Antigo Testamento, as pessoas também eram salvas pela graça. Sempre. Só há um meio de salvação, que é Jesus. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Né? Não vão haver dois grupos no céu. Um que foi salvo porque guardava a lei e um que é salvo pela graça. Já pensou lá Paulo e Moisés discutindo, né? Ah, para mim foi mais difícil, eu tive que guardar a lei. Paulo, não, eu já tô na... Toda a salvação no Antigo Testamento também era pela graça, né? Através do ritual ali, do tabernáculo, do santuário, do sacrifício de ovelhas. Eles entendiam que Jesus um dia viria morrer por eles. Então, eles criam que Jesus viria para morrer por eles, né? No símbolo do cordeiro. Então, eles eram salvos pela graça também. Então, agora... Olha que interessante, né? Eu fico pensando. No Antigo Testamento, eles eram salvos pela graça e eles tinham que cumprir a lei. Por que agora, na nova aliança, nós somos também salvos pela graça, mas estamos desobrigados a guardar a lei? That's right. Não tem o menor sentido, né?
O filho pródigo, ah, ele não fez nada para ganhar a recepção, a aceitação do pai. Ele apenas veio. A razão que o pai o aceitou não foi porque aquilo que o filho... Se fosse pelo aquilo que o filho tinha feito, nunca ele ia o aceitar. Foi porque o pai demonstrou amor e graça com ele. Embora ele tivesse como é que se diz, comportado de maneira terrível, o pai o recebeu por causa da graça. Uhum. Entendeu? Agora, depois de uma manifestação de amor dessas, será que esse filho continuaria desobedecendo e dizendo assim, olha, eu sei da outra vez eu pedi a herança e já consegui gastar toda, mas eu vejo que ainda tem algumas coisas aqui, então me dá outra parte da herança para eu gastar. E eu acho isso difícil, entendeu? Porque o pai demonstrou tanto amor para com ele, o que é que isso faz? Ele faz com que ele seja mais obediente. Ele vai querer honrar o pai. Você lê a Hebreus 11 é um relatório de personagens do Antigo Testamento que foram salvos pela fé. Exato. Naquilo que o Messias viria a fazer. Sim, entendeu? Davi nos Salmos fala muito isso também, né? Da graça, da misericórdia de Deus que cobre os pecados dele. Não era a lei que cobria, não era a lei que salvava. Apesar dele falar muito da lei, né? Meditarei na tua lei de dia e de noite, ele exaltar a lei de Deus, ele sabia que ele era salvo pela graça. Ele diz no Salmo 40, delight, como é que é? Eu tenho alegria em fazer a tua vontade, a tua lei está escrita no meu coração. Eu acho que é Salmo 40. Isso, é lindo, é lindo. Entendeu? Pode falar. Então, esse conceito de que o Filho de Deus viria um dia morrer numa cruz, dar a sua vida, era um conceito difícil para o pessoal entender. Então, Deus desenvolveu. Você lembra que quando aquela antiga aliança foi estabelecida, o povo tinha acabado de sair do Egito. Eles eram escravos há 400 anos. Isso. Eles eram, em termos intelectuais, eram um pouquinho acima de animais. Eles não tinham estudo, não tinham... Entendeu? Então, Deus criou um sistema, nesses encontros com Moisés, Deus estabeleceu um sistema bem gráfico, entendeu? Bem visual, né? Eu chamo de escola da salvação. Exatamente. Para que o povo pudesse entender o processo que aquele animal inocente que morria sem culpa nenhuma em seu lugar representaria o que o Messias um dia viria. O verdadeiro cordeiro que viria. Isso. Quando João Batista viu Jesus, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus. Aí o povo, o Cordeiro, então... é aquele lá que a gente sacrifica, pede perdão. Entendeu? Exatamente. Mas a Bíblia, Paulo é bem claro, diz, e ninguém foi salvo pelo sangue daqueles bois ou daqueles animais. Eles foram salvos porque eles acreditiam fé naquilo que representaria, naquilo que o Messias viria a fazer. E nós hoje, nós não temos esse sistema de sacrifícios porque o Messias já veio. Exato, porque Jesus veio, ele substituiu esse cordeiro, né? Que era temporário, digamos assim. That's right. E nós olhamos para trás e pela fé acreditamos naquilo que o Messias já fez. Fez por nós. No Antigo Testamento, o que o Messias viria a fazer. Isso, eles olhavam para frente, para o futuro, né? E nós olhamos para trás. E nós olhamos para trás. Então, eu não sei, eu vejo tão simples, né? Como todos nós fomos salvos pela graça. Então, no Antigo Testamento não tem isso, né? De que, na antiga aliança eles tinham que cumprir as ordenanças e tal. Eles tinham que cumprir, fazia parte da aliança. Nós também temos, faz parte da nova aliança também cumprir. Colocar na mente, no coração, para que Deus transforme, né, o nosso caráter, o nosso comportamento, para que a gente reflita o amor dele para as outras pessoas. Right. Tem um autor, batista, Charles Spurgeon, é muito famoso, né?
E ele fala, né? Ele fala, Jesus veio, ensinou as leis, viveu, para depois abolir? Não faz o menor sentido, né? Você vê Jesus ensinando, Jesus vivendo, e como você mesmo disse, se o domingo fosse para fazer parte, ou qualquer dia, porque hoje tem essa nova teoria, né? De que não precisa ser o sábado nem o domingo, mas qualquer dia você pode dedicar ao Senhor. Se isso fosse verdade, Jesus teria que ter vivido isso, né? Teria que ter ensinado isso. Depois que ele morre e o seu testamento é selado com o seu sangue, nada pode ser alterado. Nada. E Paulo não faria isso, certo, pastor? That's right. Paulo não faria isso, né? Porque muitas pessoas usam as cartas de Paulo, alguns versos fora do contexto ali, para dizer isso, né? Paulo não mudaria o testamento de Jesus. Não. Paulo ia ensinar uma coisa e viver outra. Paulo guardava o sábado. Tem e 80... ele ia ensinar que qualquer dia você podia guardar, né? Então, vamos só voltar. 84 exemplos, tem 84 exemplos de guarda do sábado de Paulo após a ressurreição de Jesus Cristo. Sim. 84 vezes Paulo reuniu no sábado, que está relatado. Entendeu? E não existe uma onde ele diz para guardar, para honrar a Jesus, guardando o domingo. Porque a lei não diz isso, a lei diz o sábado. O pessoal diz, mas, nós aceitamos, porque é o Criador. Entendeu? É da mesma maneira que nós aqui no Canadá celebramos dia 24 de maio. Porque é o dia do aniversário da primeira rainha do Canadá. Entendeu? Ela que estabeleceu, porque era a rainha, ela estabeleceu esse dia. Eu não posso chegar lá e dizer, vou escolher outro dia que cai melhor para mim. Não, nós dizíamos isso ser uma falta de respeito à coroa. Entendeu? Então, e o Criador? O Criador não merece? Entendeu? Eu tenho meu dia de aniversário, eu aprecio quando as pessoas, no meu dia de... O que adianta alguém... Eu faço aniversário em maio, o pessoal me liga em julho, feliz aniversário. Obrigado, mas não é o meu aniversário hoje, entendeu? Não, mas de repente eu vou me esquecer no teu dia e eu vou te falar hoje. Ok, tudo bem, mas entendeu? Não tem o mesmo... Perde a essência, né? Perde o significado. E o sábado é isso, né? Ele é estar na presença de Deus, né? Ele criou esse dia depois da criação para ter relacionamento com seus filhos. Deus podia ter escolhido uma quarta-feira, uma quinta. Deus podia ter escolhido o dia que ele quisesse. Mas ele escolheu o sábado. É tão difícil, né, pastor, para o ser humano se submeter à vontade de Deus. Como é difícil. Assim, porque existe um conceito errado de quem Deus é, que Deus é um Deus julgador, um Deus vingativo, que Deus, porque isso eram os deuses pagãos, né? Que os deuses pagãos, o povo pagão tinha que inventar maneiras de acalmar os deuses, que os deuses pagãos estavam sempre irados. Entendeu? E nós muitas vezes trazemos essa mentalidade para o verdadeiro Deus. Então nós pensamos assim, não, porque isso é uma exigência de Deus, entendeu? Uma exigência, não. É uma bênção, entendeu? Deus quer o melhor para nós. Eu sou pai e falei muitas coisas para os meus filhos e recebi muitos conselhos dos meus pais que eu nunca vi apreciar até que eu fosse pai. E os meus filhos nunca vão apreciar até que eles sejam pais também. Entendeu? Porque na hora não parece a melhor coisa. Que diferença faz? Desde que eu pegue um dia, que diferença faz? O teu pai sabe melhor e disse, guarda o sábado. Lembra-te do dia de sábado. E a questão para mim é, será que nós estamos dispostos a nos submeter? Será que eu acredito que no seu coração Deus tem o meu melhor como propósito? Porque se eu acredito isso, então eu vou aceitar qualquer recomendação de Deus. Qualquer coisa que Deus pede para eu fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei que Deus tem o meu melhor. Entendeu? Eu, às vezes, não posso entender.
entendeu? Mesmo, imagine Moisés chegando ao mar Vermelho lá, né? O exército atrás, né? Aquele multidão de povo, o mar Vermelho na frente, e ele pensando assim, e agora? Entendeu? E Deus falando, vai em frente, homem, vai em frente. Mas como ir em frente? É um mar. Como é que nós vamos em frente? E o que é que Deus fez? Ele não removeu o mar, ele abriu o mar, ele abriu um caminho. Mas, entendeu? Não fazia sentido. Mas Deus sabia. A questão é, será que Moisés, naquela hora, será que Moisés ia se submeter a fazer aquilo que Deus pediu que ele fizesse? Entendeu? Ou é o cego que Jesus viu, que era cego de nascença, os discípulos disseram, quem é que é culpado por ele ser cego? Foi ele ou são os pais? E Jesus diz, nem o pai, nem ele, nem os pais. E o que é que diz? Jesus disse assim para ele. Jesus desceu, cuspiu, fez lama, pôs nos olhos dele e agora, vai lá, te lava. Nós, às vezes, em inglês, dizemos assim, seeing is believing. Ver é acreditar. Entendeu? Para sim. aquele rapaz lá, é um homem já, né? Foi ao contrário. Foi acreditar, foi ver. Sim. Entendeu? Porque ele podia ter dito assim, mas como é que isso vai resolver? Ok, eu sou cego desde a minha nascença. Nasci cego. E ok, está me dizendo que a lama que você colocou, que você cuspiu, que eu acho que falta higiene fazer isso, mas ok, agora isso vai me curar? Ele não fez me pergunta. Disse, vai lavar. Ok, vou lá lavar. E lavou e ele viu. Exato. Isso não fazia sentido. A questão é, se ele tivesse dito, isso é bobeira, ele continuaria cego o resto da vida. Exato. Entendeu? Sim. A questão é essa para nós. Será que nós estamos dispostos a acreditar que quando Deus pede uma coisa de mim, é porque é o melhor para mim? Embora às vezes eu não consiga entender. Exato. Porque eu não tenho a perspectiva que Deus tem. Algumas pessoas dizem assim que na sinceridade do coração delas, elas vão separar outro dia para o Senhor. A sinceridade, né, dessa pessoa, né? Eu não vou guardar, não vou fazer a vontade de Deus, mas eu vou separar um outro dia. Primeira coisa eu vou dizer que eu não sou o juiz. Eu não sou que determino quem é que é salvo e quem é que não é, né? Mas uma pessoa que nunca, eu já falei isso. Eu acredito que Deus vai julgar as pessoas de acordo com a luz que tinham, o conhecimento que tinham. Sim. Se a pessoa nunca aprendeu do sábado e viveu a vida sinceramente, guardando o domingo, é que conhecia, é que foi ensinado, foi o que os pais faziam, foi o que era feito nessa aldeia, nessa comunidade. E a pessoa viveu de acordo com essa luz. Sim. Eu acredito que Deus aceita. Agora, conhecer o que Deus quer e rejeitar. E dizer, aí é outra coisa. É outra história. Deixa eu deixar bem claro. Todos têm o direito de fazer o que quiserem. Entendeu? Mas é uma coisa o meu filho ou a minha filha dizer assim, eu não sabia, eu não via ou não sabia. Agora é outra coisa. Por exemplo, se eu disser assim, eu não quero que vocês vão a tal lugar. Ok? E mandei o texto. E eles foram, ou chegaram atrasados. Eu disse, mas eu mandei o texto. Eles disseram, Daddy, mas o texto nunca não chegou, o meu telefone, a bateria acabou, é uma coisa. Agora, chegar em casa e dizer assim, não, eu vi o teu texto, eu vi o que você pediu, mas eu rejeitei. Eu decidi melhor. Ok, você pode escolher, você tem essa autoridade para fazer isso. Mas a casa é minha. Entendeu? É quase uma atitude de rebelião, né? Entendeu? Então, é diferente. Para mim é diferente. A pessoa saber o que é que Deus está pedindo e simplesmente... Foi isso que Eva fez. A Eva não podia... Não.
a Eva foi clara de ir à serpente, porque o diabo perguntou, o que é que Deus disse? Para ver se ela sabia. Ela disse, não, Deus disse, se nós comêssemos, nós vamos morrer. Eu disse, vocês não vão morrer? Ok, tem aquilo que Deus disse, tem, agora vai escolher. Escolhe. Entendeu? Então, no final das contas, E eu a acho que árvore, ela não tinha nada de especial em si, mas ela demonstrava a obediência. That's right. E o sábado, ele tem exatamente isso a mesma também coisa. na sua essência. Exatamente a mesma coisa. Por que é que ela não podia comer aquela árvore? Tinha, quem sabe, centenas de aves no jardim. Por que aquela? Porque Deus disse para não comer daquela. É isso, é simplesmente isso. Porque Deus disse, daquela não comas. Quando Deus diz não toca, não é para tocar, né? No exemplo da arca. Da arca, that's right. Não toque. Entendeu? Não importa as intenções lá de... Como é que era o nome dele? Abiú? Quando tocou na arca, porque a arca estava balançando, né? No carro. Deus tinha falado para não tocar. Não é para ninguém tocar. As intenções dele eram boas. Ele não quis se abraçar, ele pensou, a arca vai cair, eu vou lá fazer algo bom, eu vou segurar a arca. Mas Deus tinha falado, não toca na arca. Entendeu? A esposa de Ló, Deus diz, quando sair, não olhe para trás. Ela olhou para trás. Entendeu? Deus tinha dito, não olhe para trás. Então, tem certas coisas que Deus é bem particular, entendeu? Quando ele fala, e uma delas eu acredito que é, lembra-te do dia de sábado. Ele diz, é um sinal entre eu e o meu povo. Ele diz aqui na aliança, se vocês me obedecerem, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Porque será óbvio, e ao nós nos aproximarmos mais e mais do final dos dias, mais próximo da segunda vinda de Jesus, mais óbvio vai se tornar. Porque o mundo vai se, em inglês dizemos polarizando, né? Não sei se você tem essa expressão em português, né? O mundo vai se polarizando cada vez mais. Nós já estamos vendo isso. Nós estamos vendo separações, eu acho que é uma estratégia do diabo, e nós estamos vendo separações raciais, étnicas, homens e mulheres, agora com COVID, vacina, sem vacina, entendeu? O diabo quer ver a separação do povo. E nessa separação, a Bíblia diz que o povo de Deus será reconhecido pelo seu comportamento. Nós estudamos isso em Apocalipse, né? Sim, estudamos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aquilo será algo peculiar. Sim. Porque o mundo vai estar embutido com a ideia que os mandamentos não isso tem nada a ver, né? Entendeu? Isso não tem. Mas vai ter um grupo persistente, o remanescente, que embora sejam perseguidos, pressionados, ridicularizados, eles dizem, não, nós vamos permanecer fiéis. Porque nós acreditamos que Deus é que manda, Deus é que é o nosso Deus. E no final das contas, nós queremos honrar a Deus. E nós acreditamos que para aqueles que honram a Deus, Deus no final vai honrar também. Porque essa é a aliança que ele fez. E qualquer um pode estar nessa aliança, qualquer um pode fazer parte desse povo remanescente. Esse povo não está dentro de uma denominação. Não. Esse povo está espalhado no mundo, né? Aqueles que são obedientes That's right. E a todos os mandamentos e querem entrar na aliança com Deus. E não importa por onde você já andou, não importa aquilo que você já fez, porque a promessa é, os teus pecados eu jamais vou lembrar. Então, você pode pensar, eu já fiz as piores coisas. Não importa. Deus vai esquecer. A única coisa que importa é aceitar a oferta que Deus está estendendo a mão. Isso mesmo. E o acordo, ele diz, vou esquecer. Tudo que você fez de errado até agora, Deus esquece. Amém. Entendeu? Não tem, ele não vai... Deus não é como nós, que nós gostamos às vezes de
ressuscitar erros do passado, né? Para prejudicar alguém, para numa briga, né? Para magoar alguém, né? Sim. Deus não é assim. Quando Deus diz, os teus pecados eu vou me esquecer. Amém. Deus esquece. Então não importa o que você já fez. Não precisa ter vergonha. Precisa vir. O ladrão na cruz, né? Sim. Jesus prometeu para ele que quando Jesus vier, aquele homem estará no reino dos céus. Exato. Entendeu? Pastor, finaliza então para nós. Tem uma pergunta, talvez seria interessante, Sure. não para hoje, porque Sure. eu acho que nós devemos, eu acho que leva a um outro estudo, né? Ok. Como que entrou a história da guarda do domingo, né? Por que que isso foi mudado? Então, o que que aconteceu? Em que momento isso chegou? Então, eu penso que é importante, né? Nós temos que estudar isso na história e na Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso. Sabe o que é o mais interessante para mim sobre isso? É que Deus sabia que isso ia acontecer. Exato. E uns 2000 anos, mais ou menos, 1800 anos, quem sabe, antes que acontecesse, Deus disse que ia acontecer. Exato. Quem faria e como. Exato. É incrível, né? É incrível. É incrível. Que Deus sabia exatamente quando ia acontecer, como ia acontecer. Ele não fala a maneira que ia acontecer, a época que ia acontecer. Tudo. Está tudo na Bíblia. Todos os detalhes. E nós podemos voltar à história e ver que tudo se encaixa de acordo com como Daniel escreveu, né? Que Deus revelou para ele numa visão. Com precisão cirúrgica, né? Uma profecia que se cumpre exatamente como Deus havia falado, né? Daniel 7:25, né? That's right. Um poder se levantaria, proferiria palavras contra o Altíssimo, mudaria os tempos e a lei de Deus. É interessante porque isso também marca essa mudança de estratégia do diabo. Exato. Quando você vê em Apocalipse, nós estudamos, você chega até o capítulo 11, a palavra engano não aparece até o capítulo 11. Do capítulo 12 em frente, aparece porque houve uma mudança de estratégia. Entendeu? E o diabo decidiu que a maneira que ele ia fazer, ele ia enganar o povo. E ele ia usar líderes religiosos para enganar o povo, que o povo não estaria preparado, o povo não ia se proteger, nunca ia imaginar que erro entraria pelos líderes religiosos. Exato. As pessoas para quem eles olhavam para liderá-los em termos espirituais, o diabo usou esse método para enganar, porque eles estavam sendo perseguidos, então todas as suas proteções, toda a sua preparação era para um ataque de fora. Eles nunca imaginaram que o engano viria de dentro. De dentro. Eles não estavam preparados por isso. Para isso. E Daniel sabia. Paulo sabia. Jesus sabia. Jesus comenta sobre isso. Paulo comenta sobre isso. E Daniel com aquela precisão. Então, não vamos estudar. É muito interessante. Muito interessante. É uma continuação, talvez, desse aqui. A gente pode estudar sobre o sábado e essa mudança que aconteceu na história e a partir do 3º século depois de Cristo, né? Como que o domingo entrou. Mas se você quiser saber um pouquinho já sobre isso, vai ali no IGTV, nos vídeos do Estudo de Apocalipse, capítulo 12, 13, a gente falou sobre isso. Pastor, encerra para nós, então, com uma última mensagem, qual recado que você quer passar? Então, o ponto final é esse. Se nós não deixarmos que Deus escreva a sua lei na nossa mente e no nosso coração, então ele não é o nosso Deus. Se nós colocarmos uma certa resistência para isso, então ele não é o nosso Deus. E nós não somos o seu povo. Porque o povo de Deus,
terá a sua lei escrita na mente e no coração. Então, o contrato é bem claro, né? É uma questão da nossa salvação. O mediador é Jesus Cristo. Aceite o mediador. Abra o seu coração para que Deus possa escrever a sua lei na mente e no coração. Deixe que a lei seja escrita na sua mente para que você saiba que todos os seus pecados são perdoados. Amém. E se fizermos isso, um dia vamos entrar e caminhar pelas ruas de ouro por toda a eternidade junto com o nosso Salvador. Amém. A decisão é nossa, a escolha é nossa. E a minha oração é que todos possam escolher a salvação e a vida eterna e entrar nessa aliança com Jesus Cristo, com o nosso Amém. Deus. Amém, pastor. Ora para nós, então, para Vamos finalizar, orar. por favor. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por estes momentos preciosos que passamos estudando a Tua Palavra. Amém. Muito obrigado pela a tecnologia que permite que nós, embora espalhados por vários lugares no mundo, podemos todos vir juntos, sabendo que a Tua presença se manifestou aqui no nosso meio. Amém. Querido Pai, eu te peço de maneira muito especial por todas as pessoas que estão tentando melhor entender este assunto. Eles têm no seu coração o desejo de fazer a tua vontade. Querido Pai, eu peço que o teu Santo Espírito possa trazer o entendimento, o esclarecimento deste assunto, de outros demais assuntos, para que eles possam cumprir a tua vontade na vida deles. Amém. Nós te agradecemos por Simone e a sua dedicação na proclamação da tua palavra. Pedimos uma bênção sobre ela e a sua família. Amém. E peço, querido Pai, que o Senhor continue me acompanhando e os meus queridos aqui em casa também nos protegendo do mal. Amém. Querido Pai, um dia o nosso sonho, o desejo do nosso coração é todos nós nos encontrarmos e continuarmos os nossos estudos, não mais separados e por estes meios virtuais, mas sentados aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Onde teremos todas as respostas e todos os desejos do nosso coração satisfeitos. Amém. Que isso se torne uma realidade para cada um de nós e aqueles que nós amamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Simone, Muito boa noite. obrigado, pastor. Boa noite. Obrigada mais uma vez. No problem. Estamos aqui Você para isso. sempre muito querido. E Deus abençoe seu ministério. Obrigado, igualmente. Espero que o pessoal para entendeu. vocês que não conhecem o Pastor Bill, coloquem no YouTube, Pastor Bill Santos. Tem muitos sermões dele lá, mensagens dele lá. Aqui no Canadá, todos os domingos, às 11h30, tem um programa na TV. O Pastor Bill é inglês, né? Mas ele tá lá pregando também para nós na TV todos os domingos. E, pastor, muito obrigada, viu? É uma alegria, não tenho palavras, você sabe. Foi um prazer, um abraço para todo mundo. E vamos marcar as próximas. Quando vocês quiserem. Estamos à disposição. Tá bom? Obrigada a todos vocês que estavam aí e nos fizeram companhia, tá? Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau.